Aqui, gente, continuando da aula anterior, né, do vídeo anterior postado, nós utilizamos aqui o aparar, só que agora eu inverti a ordem dos objetos, eu coloquei o retângulo em cima, então o retângulo prevalece, tá vendo? Vou dar Ctrl Z aqui, sempre com foco em voltar os objetos, tem o círculo inteiro, o retângulo inteiro, porém agora o retângulo está em cima. Depois nós temos aqui o mesclar. Mesclar aqui acabou não dando muita diferença por conta da ordem, deixa eu só inverter eles novamente. Pronto, vamos lá. Ó, o mesclar, ele também é uma espécie de aparar, mas que nem eu falei, como o meu desenho é simples, nem sempre esse efeito aparece muito bem. Deixa eu voltar aqui pro natural, pro normal dele. Retângulo para cima. Aqui nós temos o corte. Ó, é como se fosse um aparar. Como se fosse uma intersecção, aliás, que a gente viu. Ele cria um objeto com o objeto que está entre esses dois elementos. Aqui temos o contorno, que ele vai criar uma linha, ó, com os objetos. Então, nós temos aqui essas linhas. Aqui eu tenho as linhas externas, tá vendo? Se você quisesse direto já um contorno do picolé em si, o que você poderia fazer? Já dava o unir aqui que compensa mais. Esse contorno, ele é utilizado em alguns casos, por exemplo, quando você tem uma imagem com muitas informações, ou de repente é uma imagem agrupada, você quer um contorno geral de várias imagens que estão agrupadas, o contorno funciona bem. E aqui, por último, dentro do painel Pathfinder, temos o menos traz. Então, ele vai considerar o objeto que está atrás. Deixa eu só inverter aqui para a gente ver a diferença. Ó, o retângulo está embaixo, menos traz. Ele usa o retângulo que está embaixo como faca, tá? Então, ele segue esse movimento. Gente, aqui seguindo... inclusive, gostaria de pedir desculpa, no vídeo anterior eu vi que ficou com um pouquinho de chiado, eu acho que o meu fone estava encostando aqui na mesa, algum lugar assim, e ficou com um pouquinho de barulho, me desculpem, tá? Depois que eu fui ver. Gente, aqui para encerrar, nós vamos ver agora a parte de construtor de formas e depois ferramenta Shaper. As duas têm aí uma relação, né, algumas funções em comum e eu vou ensinar para vocês. Bom, o construtor de forma, ele é uma espécie de Pathfinder, bem mais fácil, bem mais prático, tá? Você consegue dizer para o Illustrator o que você quer que una, o que você quer excluir, e você vai apontando essas posições, esses pedaços dentro do próprio Illustrator. Então, olha que legal. Vamos supor, vou selecionar aqui o círculo e o retângulo, né? Desconsiderando todo o Pathfinder que eu fiz anteriormente. Vou vir aqui na ferramenta construtor de formas, ó, ou Shift M, tudo bem? O que acontece? Quando eu passo o mouse em cima dessas partes, ele vai unindo, e a hora que eu solto, ele usa uma espécie de soldar, de unir mesmo. Então, ele considera sempre, né, a cor do objeto que está em cima, em relação aqui às camadas, e une todo mundo colocando a cor do objeto de cima. Tá aí tudo bem. E o que a gente tem de diferente dentro do construtor de formas que ainda é muito interessante? Se você apertar Alt e clicar em alguma parte, ele remove. Olha só, ele faz um buraquinho com aquele objeto. Então, é uma ferramenta muito útil, muito utilizada mesmo. É uma ferramenta moderna e acho que muito prática. Você consegue responder ali para o Illustrator o que você quer fazer com o seu desenho. Então, olha só. Aqui eu subi um pouco mais esse retângulo verde, tá? Vou selecionar todos eles. Vou pegar aqui o construtor de formas. Eu posso apertar Alt e vir dentro dessa seleção excluindo várias partes, tá vendo? Ou então Ctrl Z, Ctrl Z. Eu quero unir todos eles num só. Tá vendo que se eu não apertar o Alt, o símbolo que fica sendo exibido é o maisinho? Então, vou passar o mouse aqui, ó. Pronto, ele une tudo. Uniu considerando o quê? A cor do objeto de cima. Tudo bem?
Gente, aqui eu criei uma perninha, uma espécie de robô. E só pra gente ver também a utilidade dessa ferramenta aqui em uso. Seleciono todos eles. Se eu quiser pintar esse robozinho em uma cor só, eu venho aqui, ó, passando o mouse por dentro. E a hora que eu soltar, ele vai unir. Tudo bem? Ah, gente, desculpa. Aqui, ó, ele substituiu. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu fazer um teste novamente. Ele substituiu com a cor de preenchimento, tá? Aqui nesse caso. Então, era um verdinho mais claro. Ele substituiu por essa cor. Aqui eu dei Ctrl Z e quero ensinar vocês a utilizarem o objeto como faca. Então, por exemplo, vou pegar aqui o retângulo vermelho, vou duplicar ele com Alt. Lembram? A gente duplica o objeto com Alt, trago ele para cá. Eu vou usar esse retângulo vermelho duplicado como faca para o pezinho aqui, ó. Né? O pezinho, ele não tem rodinhas no pé. Esse robô tem sapatos. Ele veste sapato e o sapato tem que ser uma base reta, né? Enfim, vou selecionar aqui o retângulo dos dois círculos. Vou pegar o construtor de formas. Qual que eu aperto mesmo, gente, para remover? Alt, né? Aperto Alt, ó, e eu vou usar o próprio retângulo como faca. Olha que bacana. A hora que eu solto, ele cortou os pezinhos, utilizando o vermelho como faca. Tá bom? Então, é bem interessante, vale a pena você treinar. O pessoal que gosta de vetorização, de desenho, pode treinar para já dominar mais essa ferramenta. E aqui a última ferramenta que eu tenho a mostrar para vocês é o Shaper. Se você não estiver enxergando ele no seu painel, ele fica aqui, ó, no meu pelo menos. Vai depender da sua versão do Illustrator e também do modo de área de trabalho. Se você está usando o modo padrão, se está no modo desenho, enfim, pode ser que mude. Mas para você ativar essa ferramenta, é só apertar Shift mais N. O Shaper é uma ferramenta bem bacana que, se você fizer um movimento, fizer um desenho que pareça ser uma das formas básicas, ele vai substituir esse seu desenho por essa forma básica que ele entendeu, que ele interpretou. Então, aqui é uma bolinha, ele sofreu um pouco ali, mas entendeu. Se eu fizer um oval aqui, ó, vamos ver se ele entende. Entendeu. Agora, eu quero fazer um símbolo mais difícil. Ó, ele não entende, tá? Porque não é uma forma básica. Tudo bem? Eu quero fazer um quadrado. Ele vai ler. Se ele conseguir fazer, beleza. Agora, por último, eu quero só mostrar uma outra utilidade do Shaper, que ele também tem uma espécie de construtor de formas dentro dele. Então, olha só. Eu posicionei aqui os dois objetos, temos o círculo e o triângulo. E eu vou usar a própria ferramenta Shaper. Se eu pegar... Desculpa, a gente não pode selecioná-las antes. Se eu pegar a ferramenta Shaper e fizer um rabisquinho aqui no meio, ó, ele vai unir esses objetos, tá vendo? E se eu apertar Alt e fizer um rabisquinho aqui, ele vai remover esse pedacinho. Ó, vou fazer mais uma vez. Vou fazer um círculo. E aqui eu vou fazer um triângulo. Vamos ver se ele vai entender. Ó, eu vou passar, vou fazer assim, ó. Com a própria ferramenta eu vou fazer um risquinho aqui. Ele vai unir, tá vendo? Ficou tipo uma fechadurinha. Ele uniu esses objetos, tá vendo que interessante? Então, você consegue usar uma espécie de Pathfinder dentro do próprio Shaper, fica bem prático. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa terceira e última aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se está sendo válido para vocês, se vocês estão conseguindo acompanhar dessa maneira, se tá útil para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima aula.